Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula. Sou o professor Alan e vou estar iniciando agora o estudo de problemas do primeiro grau com foco no Enem. Então vai existir uma playlist no meu canal escrito Problemas do primeiro grau para o Enem. Essa é a nossa primeira videoaula. Existem também outras playlists aí sobre porcentagem e razão e proporção. Porcentagem em uma, razão e proporção na outra. Qual a vantagem de estudar por essas playlists? Você vai lá, procura aí no meu canal, vai lá em playlist, na aba playlist, e vê e procura esses temas. A vantagem é a seguinte: os temas eles foram postos numa ordem lógica, quer dizer, dentro de uma playlist, por exemplo, da playlist de equação do primeiro grau para o Enem, você vai ter as aulas teóricas, quer dizer, com alguns exemplozinhos, depois seguidas de exercícios que já caíram em Enems e vestibulares anteriores. E alguns deles já caíram no concurso também. Se você está pensando em fazer concurso, fica a dica aí, você pode estudar também. Está numa linguagem acessível, a quem vai fazer concurso também. Então, eu recomendo muito que, se você gostou dessa videoaula aqui, que você procure assistir sempre dessa forma. Não ficar só fazendo exercício sem a teoria. Claro, se você já está um pouco avançado, já estudou, já está com conhecimento solidificado, está acertando boa parte das questões, não precisa, você pode já ir para os exercícios. Mas se você ainda tem aquela duvidazinha, aquelas coisas, alguns conceitos estão pegando, você está esquecendo, é interessante você parar para dar uma assistida na parte onde eu exponho o assunto também, certo? Olha só, então, problemas do primeiro grau é um dos temas que mais cai no Enem. Eu acho que ele só vai perder, eu acho que só para porcentagem, razão e proporção. E às vezes eles são mistos, eles estão dentro de uma mesma questão também, tem isso, Mas o que acontece? Para eu resolver um problema do primeiro grau, eu preciso primeiro enquadrar, saber o que é uma equação polinomial do primeiro grau. Por quê? Porque eu vou modelar este problema com esta equação. Então aqui eu separei alguns trechos para a gente percorrer, para até o final da aula a gente entender o que é uma equação polinomial do primeiro grau. Ou seja, o objetivo dessa primeira videoaula não é resolver ainda a equação polinomial do primeiro grau, mas sim o quê? Classificá-la, conseguir olhar para uma equação e dizer se ela é do primeiro grau ou não. Se for do primeiro grau, beleza, você vai ter um método de solução que você vai ver na próxima videoaula. Se não for, aí você procura um caso específico. Pode ser uma equação logarítmica, uma equação exponencial, uma equação quadrática. Então, assim, aí cada caso você vai ter um método de solução, tá certo? Mas essa primeira videoaula, para entender bem o que é uma equação do primeiro grau. Antes de eu poder definir a equação do primeiro grau, faz parte de um campo maior, que é o campo dos polinômios. E lá no polinômio existe uma coisa chamada de monômio. O que é um monômio? É algo da forma assim, ó, n, ou n não, vou usar outra letra aqui, um certo alfa, x1 elevado a n1, x2 elevado a n2, k elevado a nk, com esse alfa pertencente a R, tá certo? X1, quer dizer, R aqui, vamos tirar o zero para não ter pegadinha, tá certo? Então não pode ser zero esse primeiro alfa. O X I aqui, onde esse aqui pode ser 1, 2 até K, ele pertence a R, tá certo? A menos que seja dito o contrário, mas ele vai estar em R. E esse N1, esses NIs aqui, eles pertencem aos inteiros positivos. Pode ser zero, mas ele não pode ser negativo. Então aqui eu tenho um monômio, tá certo? Esses casos aqui recebem nomes especiais. Por exemplo, o alfa é o coeficiente do monômio. Claro, alfa pode ser zero? Pode, quando eu tenho uma expressão maior. Nesse primeiro caso aqui, eu estou colocando para ele não ser zero, tá certo? Porque se ele for zero, não faz muito sentido falar em grau do monômio, que eu vou definir daqui a pouco, o que vem a ser. Então, esse alfa é o coeficiente, esses xi são as variáveis. Aí você deve estar notando, tá difícil, professor, não estou entendendo x1, x2, x3. É porque, assim, de modo geral, a gente só tem problemas com até 3 variáveis. Então, ou vai ser x para uma variável só, costumo usar a letra x, ou xy para 2, ou xy e z para 3. Então, de modo geral, isso aqui é só uma notação mais carregada, mas na hora dos exemplos fica bem claro, certo? Então, uma dica que eu dou sempre em matemática. Às vezes uma definição ela está complicada, o que você faz? Lê ela uma vez, lê duas. Está com dificuldade ainda? Vai no exemplo, olha o exemplo, e vem logo depois, vem sempre o exemplo em um. Aí você vai ver que aquela definição às vezes é muito mais fácil do que você pensava.
Então está lá a notação carregada, você vai no exemplo, olha para o exemplo, depois volta e lê de novo a definição, e você solidifica ela de boa. Tá certo? Na maioria das vezes dá certo. Então, x e y são as variáveis, e esses n são as potências. E esses ni são as potências dessas variáveis. Tá certo? Vamos dar uns exemplos? Por exemplo, se eu pegasse aqui o cara aqui, ó, 3x, né? Quem é o coeficiente dele? 3. Coeficiente, ou seja, vou usar as letras ali de baixo, né? Vamos aqui, ó. O meu alfa é 3. Quem são minhas variáveis? Vou chamar aqui de var. Minhas variáveis são quem? X. E a potência dessas variáveis é o quê? Potência é o quê? A do x, né? Vamos botar assim, porque se eu tiver mais de uma letra, né, a potência do x é 1, certo? Ou vamos botar assim, pot x, né? Para cada uma é 1, tá certo? Agora, se eu tivesse assim, ó, 4xy ao quadrado, meu alfa seria 4. Minhas variáveis, agora eu tenho duas, seria x e y. E as potências seriam o seguinte, a potência do x vai ser 1, quando não tem nada a gente sabe que tem 1, e a do y vai ser 2, certo? E aí essa brincadeirinha vai. Agora, olha só, o que não seria, por exemplo, um monômio? Então aqui eu tenho um monômio, aqui eu tenho outro monômio, tá certo? Agora, por exemplo, se eu tivesse assim, ó, 4x a menos 1. Então isso aqui não é um monômio. Ou melhor, vou dar logo vários exemplos, todos eles não vão ser monômios. Então os dois primeiros são monômios, tá certo? Agora, 4x a menos 1, 3 x elevado a 1/3, 2 raiz de x, y ao quadrado. Todos eles não são monômios. Né? Ou não são, né? Esse aqui é a palavra são. Então não são monômios. Por quê? Vamos lá. Primeiro, esse aqui não enquadra nessa definição. O ni aqui ele tem que ser positivo ou até 0, mas ele é menos 1, não pode. Aqui ele é um texto, também não é inteiro. Aqui, ó, raiz de x aqui é x elevado a meio. Né? Se você transformar, raiz de x é x elevado a meio. Só para relembrar, né? Raiz n de a elevado a m é o que? É a elevado a m sobre n. Então, se essa divisão não for exata, né? Ou seja, não dá inteira, não vale. E aqui, a gente sabe que aqui tem um 2, que não aparece, no x tem um, então ficamos só 2. Não pode. Então, não são monômios. Esses casos aqui são descartam. Mas os casos que são é muito fácil. Não vou nem entrar muito em detalhe para não perder muito tempo. Um monômio tem uma coisa que a gente vai precisar muito, que é o grau dele. O grau de um monômio nada mais é que a soma dos graus das variáveis. Quer dizer, a soma das potências, né? Dos graus não, né? Como é que o grau é a soma dos graus? É boa, né? Soma das potências das variáveis. Ia ficar redundante, né? O grau é a soma dos graus, é muito bom, né? Como assim? Vai ser isso aqui, ó. N, a gente vai chamar de grau, ele vai ser N1 mais N2 mais NK. Por exemplo, se eu pegasse aqui, ó, se eu pegasse aqui, ó, 3x, ele vai ter grau quanto? 1. Por quê? No x aqui está elevado à primeira. Se eu pegasse esse outro aqui, ó, 4xy ao quadrado, vai ter grau quanto? 3. Por quê? Só somar 1 mais 2, ó. Então assim, você deve estar lembrando disso aqui. Essa primeira aula é só para reconhecer mesmo, porque a gente vai precisar desses elementos bem solidificados. Esses nomes, eles podem aparecer dentro da questão como grau, coeficiente, variável, e você tem que entender onde é que cada um fica, a função de cada um, tá certo? Agora, uma coisa interessante, gente, então a gente já tem um monômio, beleza. Surge uma dúvida muito grande, o que vem a ser uma equação, velho?
Puxa. Olha, a gente sabe equação por meio de exemplos, né? Mas assim, a definição mesmo, às vezes o professor ele esquece um pouquinho. Ele começa, uma equação é algo da forma e dá um exemplo. Mas assim, eu vou botar uma anotação aqui, vai parecer difícil, mas você vai entender na hora que eu der os exemplos. Então a equação é algo da forma assim, ó, fx1, x2, xk igual a um g de x1, x2, xk. Você fala, nossa, não estou entendendo nada. Tá certo? Para você entender bem, vamos dar uns exemplos? Parece difícil, né? F de, porra, nunca vi isso na vida, né? Estou no segundo grau, o que é isso aí? Vou dar um exemplo. Isso aqui é uma função de mais de uma variável. Imagine que eu tenho uma função que me dá o preço de um produto onde eu tenho a quantidade de um material e, digamos assim, o tempo que eu gastei nele. Então, quantidade T. E o custo desse material vai ser 10 vezes Q, essa quantidade em unidade, esse tempo em horas. Q vezes T. Então, por exemplo, se eu gastei 2 horas, ou peguei 2 quilos do produto, 2 litros, sei lá, essa quantidade, né? E gastei 3 horas para confeccionar. Então o preço vai ser o quê? 10 vezes 3, vezes 2, né? Vezes 3, que vai dar o quê? 60 reais, por exemplo. Então isso é uma função o quê? De duas variáveis. Contudo, a gente não costuma muito estudar nessa notação. Aí eu posso colocar aqui alguns exemplos para você ver que não é nada difícil. Certo? Alguns exemplos de equações são o seguinte. Só para você ver que você já estudou. Fácil, né? 3x mais 1 igual a 0. Essa aqui é a que a gente vai estudar. Se você já estudou o assunto, você sabe que a gente vai chegar nela. Outra, muito comum também, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Outra, 3x mais meio igual a x menos 1. Então perceba, ó, aqui todas elas só tem uma variável, mas eu posso ter também equações, embora não vai ser o foco da gente ainda, que a gente não está trabalhando com sistemas de equações, mas a gente pode ter, por exemplo, assim, ó, x ao quadrado menos y igual a 3 mais 2z. Aí você fala, onde é que estão minhas funções aqui, professor? É isso, ó, essa aqui é uma f. A gente lê assim, ó, f de x, y, e isso aqui a gente lê como f de z. Ou xyz sem aparecer z, xyz sem aparecer x e y. Pode ser assim também. Então é uma equação, uma coisa desse tipo. Você vai ter uma estrutura aqui, de um lado, uma expressão de um lado com as letras que figuram as letras x e y, e aqui uma expressão que figura a letra z. Então aqui pode figurar as k variáveis, só algumas delas, e aqui pode figurar as k variáveis, algumas delas, ou até nenhuma, né, delas. Pode ser isso também. Então, identificar isso dessa forma, ó. Então, aparentemente, essas notações em matemática é o que mais parece complicar. Mas uma dica que eu dou é, viu uma notação difícil, né, viu uma definição que você não está entendendo, vá no exemplo, olhe o que ele está dizendo, depois volte e lê a definição de novo. Faça isso. Você quer ver outro exemplo? Por exemplo, ó, seno de x, né, função seno, se você já estudou um pouquinho de trigonometria, você vai saber o que eu estou dizendo, igual a e elevado a y menos 1. Sei lá, pô, nossa, que loucura, hein? Então, é a mesma coisa. Ó. Isso aqui seria minha f de x igual, aqui seria uma f de y. De novo, x é um desses caras aqui. Por exemplo, x1 podia ser x e x2 podia ser y. Então aqui eu tenho uma f de xy que só depende de x, e aqui eu tenho uma g de xy que só depende de... Quer dizer, aqui é g, né, gente? Desculpa. E aqui eu tenho uma g que só depende de y. Então, é essa linguagem aqui que eu estou falando, certo? Pode parecer difícil, gente, mas assim, não desliga o vídeo que você chegou aqui, não. A coisa é simples, é porque eu, como matemático, eu não posso ficar ensinando você por meio só de ficar exemplinho, sem definir as coisas adequadamente. Isso é horrível para a sua formação. Você vai passar no Enem, mas você vai se lascar na universidade. Então, aguenta aí. Aí, nesse sentido, continuando aqui, então, isso aqui, ó, agora, isso aqui não é uma equação polinomial, né? Não é um polinômio. Isso aqui é porque, ó, você está vendo aqui, ó, monômio de grau 2, né? Aqui você tem um monômio de grau 1, aqui um número, né, que é um monômio que você pode considerar grau 0, né? Embora eu não falei, mas se você tiver um número, por exemplo, 5. 5 é um monômio? Sim, de grau 0. As letras aqui não aparecem, então você pode dizer que é grau 0, tá certo? Agora, dentro das equações, existe a equação polinomial do primeiro grau. Aí estas funções aqui,
elas vão ser monômios do primeiro grau. Ou seja, é uma equação, né, formada por monômios do primeiro grau. Certo? Vamos dar alguns exemplos. Se eu pegasse aqui, ó, 3x mais 1 igual a 0. Por exemplo, essa aqui é uma equação polinomial do primeiro grau. Tá certo? 3x mais meio igual a x menos 1. Também é equação do primeiro grau. Por quê? Aqui eu tenho um monômio de grau 1, grau 0. Quer dizer, grau 1 ou 0, né? E 0 também. Né? Porque a gente normalmente precisa de um númerozinho, pelo menos lá. Então, grau 1 ou menor, né? Pensando assim. Grau 1 ou... Não, mas que não seja negativo, óbvio. Né? Grau a gente sabe que só vai poder ser positivo. Então, a ideia aqui é essa, ó. Claro que esse termo aqui tem grau 0, esse aqui tem grau 1 e esse tem grau 0. Então, o grau maior que figura nessa equação é o grau 1. E ela não tem graus quebrados, tipo esse caso aqui, ó. 1/3, nem grau negativo. Então, isso aqui é a equação do primeiro grau, tá certo? Então ela pode vir complicada, né? Bem mais complicada que isso aqui, mas assim, o que você vai olhar é o seguinte: se aparecer letra, vai ter que estar elevado a 1. Pode ter número? Pode, não tem problema nenhum. Por exemplo, eu posso ter uma equação do primeiro grau em duas variáveis. Por exemplo, x mais 2y igual a 4. Também é equação do primeiro grau. Só que essa equação aqui a gente vai chamar de indeterminada. Porque assim, não tem como eu descobrir que o objetivo da equação é esse, né? A gente vai ver quando for resolver a equação. É descobrir o valor da variável. Por exemplo, olhando para aqui, quem deve ser o valor de x para que quando eu somar com 1, multiplicar ele por 3, somar com 1 dá 0. Por exemplo, menos 1/3. Porque 3 vezes menos 3 vai cortar o 3 com o 3 de baixo, vai ficar menos 1, mais 1 vai dar 0. Então o objetivo da equação é achar o x que deixa ela verdadeira, que produz nela uma identidade. Tá certo? Nesse caso aqui é indeterminado, por quê? Porque se eu não tem como, dependendo do valor de x, eu vou ter um outro valor para isso. Então eu vou ter mais de uma resposta, tal, e na equação do primeiro grau você vai dizer que você só tem uma resposta. Tá certo? Ou nenhuma. Ou uma ou nenhuma. Tá certo? Então, é isso aí. Quer dizer, você pode ter infinitas também, mas é outro caso, a gente vai ver. Então, aqui, o objetivo dessa videoaula é que você olhe para isso aqui e veja que são monômios de grau 0 ou 1. Se eles estiverem agrupados por meio de somas ou subtrações, né, e tiver uma igualdade, assim, tipo uma pergunta, isso é uma equação do primeiro grau. Nesse caso aqui você tem duas variáveis, não tem problema. Não tem problema nenhum. É uma equação formada por monômios de primeiro grau. Ele não fala quantos monômios e quantas variáveis. Tá certo? Uma coisinha, gente, só antes de fechar a aula, uma coisa que me incomoda muito, eu vejo muita gente errando, tá certo? É a diferença entre três coisinhas. Então a aula acaba aqui. Mas vamos continuar aqui rapidinho. Eu acho que você também... Não sei se você já teve essa dúvida. Mas qual a diferença entre três termos muito comuns na matemática? O primeiro deles que você vê ao estudar, se eu não me engano, é a expressão. Depois você estuda a equação. E parece que você está estudando a mesma coisa. Depois você estuda a função. Qual a diferença entre essas três coisas? Uma expressão, uma equação, uma função. Ó, a primeira era uma coisa contínua. Ela não tem igualdade. Por exemplo, eu quero aqui, ó, 3 mais 4/3. Isso aqui é uma expressão. Não tem igual a nada. Você vai criar o igual aqui para resolvê-la. A equação, ela normalmente tem uma variável x mais 2 igual a 1. Ela vai ter uma igualdade, é como se ela estivesse lhe perguntando qual é o valor de x que torna esse lado igual a esse. A expressão não é. Resolva assim, ó, vai andando e resolvendo. Tá certo? Então a expressão é uma coisa que você vai só indo num sentido. Essa aqui você pode ir mexendo dos dois lados. E a função é uma coisa mais complicada ainda. Ela vai ter que ser uma coisa assim, tipo f de r em R, quer dizer, ela vai lhe dizer o conjunto de entrada, o conjunto de saída, vai ter uma lei de formação, por exemplo. Y igual a x mais 1. Ou seja, entra um x, sai um valor para esse cara. Então, assim, é só para estabelecer uma diferença entre essas três coisas. Às vezes eu até falo, assim, na empolgação, né, eu chamo a equação de função, mas assim, você tem que ter em mente
a diferença entre essas três coisas: expressão, equação e função. É muito comum o cara chegar e falar, olha, considere a função. Não, está erradíssimo. Isso aqui é uma equação. Claro que eu posso perguntar qual é x tal que f de x igual a 3. Então eu estou lhe falando o seguinte, dentro dessa função eu quero que você resolva esta equação, que é pegar o quê? X mais 1 igual a 3 e resolver. Tá certo? Então você pega que o f de x é x mais 1. Né? Normalmente a gente escreve x ou f de x, né? Tanto faz. Ou y ou f de x, né? Então, e aí a equação é isso. Tá certo? É você achar o x que torne isso aqui, esse lado, igual a esse. Tá certo? Eu não sei se você chegou a entender completamente, mas assim, eu vou estar explicando isso mais pra frente. Mas assim, preste muita atenção a cada um desses três termos. É muito importante você saber a diferença deles. Função, por exemplo, é uma coisa dinâmica. Equação é uma coisa mais assim, pontual. Pô, vou achar uma resposta daquela coisa ali. E a expressão é uma coisa também meio pontual. Você tem uma expressão aqui, você vai ter um resultado para essa expressão. Tá certo? Então, é isso aí, né? Espero ter entendido a diferença dessas três coisas. Se não entendeu ainda, vai entender, né? Durante a videoaula eu foco bem no vocabulário para não confundir essas coisas, tá certo? Então, expressão é uma expressão numérica. Você tinha um monte de número lá, não aparecia x na expressão numérica. Eu não sei se você se lembra. Então, você ia somando, até chegar num valor final. Né? Arrumando, levando ao quadrado, dividindo e tal. Na equação, você tem dois lados e tem uma pergunta. Qual é o valor de x que torna um lado igual ao outro? Se eu substituir aqui, substituir onde tiver o x, substituir, fizer a conta, eu vou ter um lado igual ao outro. Quer dizer, eu vou ter uma identidade matemática. E por último, uma função, uma coisa dinâmica. Por exemplo, uma função pode modelar o custo de um produto variando ao longo do mês. Ó. Então aí é função, aí já mexe o quê? Uma coisa mais dinâmica, né? Um movimento, a velocidade, por exemplo, a equação horária de um móvel. Então é nesse sentido, tá certo? Muito importante você entender essas diferenças, porque assim, eu estou falando de equação, às vezes você está confundindo com função. Então, espero que tenha entendido. Aí, o que acontece? Se tiver dúvida, coloca ainda nos comentários que a gente vai estar tentando te ajudar, tá certo? É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.